visita ao Brasil, o presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, e também candidato ao cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições de outubro, cumpriu uma agenda cheia no tradicional 10 de junho, Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. Em seu primeiro compromisso logo pela manhã, Rui Rio fez uma visita ao Real Gabinete Português de Leitura, uma biblioteca em edifício histórico de rara beleza, com um acervo precioso de livros raros de vários séculos. Foi recepcionado por uma comitiva de personalidades e amigos. A convite da diretoria do Arouca Barra Clube, Rui Rio participou de um almoço de confraternização que reuniu amigos e conversou com José Carlos Pereira em um ambiente descontraído nos jardins do clube. Desde já, parabéns pelo trabalho que o senhor fez, não só para o Porto, mas para o engrandecimento do norte de Portugal. Muito obrigado, também com muito prazer que aqui estou. Recorda-me 12 anos que eu estive à frente da Câmara Municipal do Porto e 8 à frente da Junta Metropolitana do Porto e, naturalmente, que desempenhei esse cargo com muito sucesso e com muito gosto. E é verdade o que diz, ou seja, hoje em dia aquilo que é a gestão das grandes cidades nos países é determinante para a própria competitividade dos países. Hoje em dia os países competem entre eles, as cidades competem entre elas e as empresas competem entre elas. E, portanto, é muito importante para um país que as suas principais cidades sejam cidades que se impõem no mundo, e isso foi aquilo que, enquanto autarca, eu procurei fazer. Presidente, o turismo tem crescido muito, é a hora, é a vez, mas muitos brasileiros também vêm a nós dizer por que não se divulga mais o norte, porque as pessoas já conhecem Lisboa 2, 3 vezes, ou Algarve, Fátima, e o norte, quando as pessoas conhecem, até através do nosso programa, ficam encantados. Por que o norte não é mais divulgado turisticamente falando? O norte não é mais divulgado porque a divulgação turística em Portugal é feita à escala central, não é? E, portanto, naturalmente, sendo feita à escala central, depois as regiões têm mais dificuldades. Não acontece, por exemplo, com a Galiza em Espanha, ou não acontece, por exemplo, com a Madeira em Portugal, não é? Porque tem uma autonomia própria para fazer isso. E os Açores, que estão agora muito ainda no princípio, têm um potencial de crescimento absolutamente brutal e vão ver que os Açores vão crescer muito em termos de turismo. Portanto, aquilo naturalmente que nós temos de fazer no Norte é ser capazes, da escala regional, promover mais o Norte. Mas da promoção turística do Norte tem de ser sempre muito ancorada no Porto, porque a marca principal é Porto, e é a partir do Porto que depois nós podemos promover o Douro, e juntamente com o Douro promover, por exemplo, cidades como Guimarães, que são cidades absolutamente fantásticas do ponto de vista turístico, e promover, enfim, o Douro e Trás-os-Montes e o Minho, mas tem de ser com uma âncora, tem de ter uma âncora. Essa âncora no Norte é inevitavelmente a marca Porto, que também tem crescido muito, como sabemos. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, relativamente ao futuro, o Porto e o Norte têm um potencial de crescimento que, naturalmente, Lisboa e o Algarve já não têm, porque já têm um historial muito maior lá para trás. A sua mensagem final para aqueles que em outubro comparecerão às urnas, portugueses e luso-descendentes, que poderão confiar no seu voto para primeiro-ministro de Portugal? Bom, aquilo que era importante neste momento era que nós, em 6 de outubro, conseguíssemos ter um governo onde o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não tenham, digamos, a influência que hoje têm nas decisões. O ideal, naturalmente,
era que o Partido Social Democrata conseguisse ganhar as eleições e impusesse uma política económica mais amiga do investimento, mais amiga das exportações, porque hoje já passamos a época em que o empresário é adversário do trabalhador e o trabalhador é adversário do empresário. Não são adversários, são complementares, todos são necessários, todos são precisos. Sem empreendedores nós também não fazemos andar a economia, sem bons trabalhadores muito menos. Portanto, aquilo que nós temos de ter é uma política económica voltada para o futuro, de modo a que os portugueses no futuro, e quem para lá for viver, possam ter melhores empregos e melhores salários. Isso com uma governação, com uma marca tão influente de um PS virado à esquerda, como tem sido este Partido Socialista, naturalmente que não é possível. Portanto, eu espero que a 6 de outubro o voto seja de todos os portugueses, seja o que estão a viver no território nacional ou que estão a viver noutros territórios pelo mundo, porque, enfim, a nossa diáspora, as nossas comunidades estão espalhadas pelo mundo inteiro, possam com o seu voto ajudar a transformar essa política que não é uma política, digamos assim, eu vou dizer amiga, digamos assim, do futuro, é uma política mais amiga do presente do que do futuro, mas nós temos de ter o presente, mas também temos de ter o nosso futuro sempre presente. Logo após o almoço, o encontro foi no Palácio Guanabara, onde Rui Rio foi recebido pelo atual governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Imensa honra, estou recebendo o presidente do PSD de Portugal, o senhor Rui Rio, e também candidato a primeiro-ministro. Eu faço votos que a escolha sábia se dê certamente pelo melhor de Portugal, mas quero aqui registrar a minha alegria de ver um nome ligado à direita, que hoje vem demonstrando o compromisso com a liberdade e com o resgate de valores da sociedade. Tenho aqui a minha admiração e faço votos que o povo de Portugal e os parlamentares tenham sabedoria nas escolhas. E sempre estaremos aqui para ampliar as nossas relações com Portugal no turismo, nas relações acadêmicas, no grande potencial do óleo e gás, que certamente interessará a Portugal. Fico aqui o meu registro de alegria por estar recebendo o senhor no nosso país e no nosso estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Hoje é o dia 10 de junho e o dia 10 de junho é feriado em Portugal, é o dia de Portugal, dia de Camões e das comunidades. E é por isso que eu com muito gosto vim aqui ao Rio de Janeiro, depois irei a São Paulo, no dia de Camões, ou seja, o dia da língua portuguesa. E, portanto, estou muito grato ao Sr. Governador do Rio de Janeiro, governador que tem uma longa carreira pela frente, só agora está a começar, tem muito trabalho para fazer em prol do Rio de Janeiro e, quem sabe, também em prol do Brasil, e nós em Portugal estamos conscientes destas ligações que temos de estreitar, daquilo que nós podemos chamar o espaço lusófono, ou seja, países que têm a mesma língua, mas que no passado tiveram uma história comum, que têm uma parte da cultura comum, que têm raízes familiares, quando os portugueses não têm aqui raízes familiares, e que, portanto, dá uma outra componente, que é a componente mais importante entre os dois povos, que é a componente dos afetos. E, portanto, nós temos tudo para conseguir estreitar cada vez mais as ligações, não só entre Portugal e Brasil, mas entre Portugal, Brasil, Angola, todos aqueles que falam português, que é das línguas mais faladas no mundo e aquela que no Hemisfério Sul é mais falada no Hemisfério Sul, precisamente como estou a dizer. Portanto, desejo ao Sr. Governador as maiores felicidades, tem muitos projetos pela frente, tem muito trabalho pela frente, mas estou convencido que da próxima vez que eu vier ao Rio de Janeiro já vou poder ver in loco aquilo que é o trabalho do novo governador do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso abraço carinhoso e afetuoso ao povo de Portugal. E o meu povo do Rio de Janeiro. Obrigado. Fechando o 10 de junho, Rui Rio participou de um jantar na Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, na Tijuca, onde foi recebido por várias autoridades e simpatizantes. 10 de junho é promovido pelo governo. A Vila da Feira, para mim, um jantar de convívio, com a presença do senhor Dr. Rui Rio, é pedido a recomendação do presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. Pediu para que nós recebêssemos e nossa função foi essa. Consegue fazer uma descrição para a gente do que significa o 10 de junho de Portugal aqui no Rio de Janeiro? O 10 de junho é uma data muito particular em qualquer ponto do mundo. Em boa verdade, comemora-se mais até fora de Portugal
fora das fronteiras físicas do país, do que propriamente lá, não é? E estar aqui comemorando o Dia de Portugal, de Camões, né, e das casas portuguesas, diante de tantas pessoas, de tantos presidentes, autoridades, né, representantes das mais diversas casas, é motivo de muito orgulho, é uma satisfação. Eu tenho origens também lusa, né, de família portuguesa, então isso para mim é um orgulho muito grande. Rui Rio ainda conversou com o jornalista Igor Lopes. Fala pra gente como é que é esse sentimento de comemorar o dia máximo aí, vamos dizer, de Portugal, na presença dessa comunidade luso-brasileira. O Dia de Portugal é também chamado de Dia de Camões e das comunidades. E, portanto, aquilo que eu tenho feito, fiz o ano passado, também sou presidente do PSD há pouco mais de um ano, fiz no ano passado, no 10 de junho, e voltei a repetir este ano, ir a um país da língua de Camões. No ano passado fui à Guiné-Bissau, este ano vim ao Brasil, para estar com as comunidades portuguesas que vivem em países da língua de Camões. No fundo foi isto que eu procurei fazer ano passado e este ano. A Guiné-Bissau, porque enfim é um país pobre, relativamente abandonado, e para dar esse sinal a quem mais necessita de apoio, este ano fiz exatamente o contrário. Foi ao sítio mais forte, onde há as comunidades portuguesas mais fortes, como seja aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, o meu objetivo é poder passar o Dia de Portugal e das comunidades junto às comunidades, portanto, junto de portugueses como eu e como todos nós, que não vivem no território nacional e que são naturalmente um ativo, uma riqueza brutal que Portugal tem pelo mundo. Portugal tem comunidades espalhadas por todo lado. Eu agora estou a falar das comunidades mais fortes, a que vivem em países de língua portuguesa, mas nós temos muitas outras comunidades pelo mundo todo. E, portanto, Portugal tem a obrigação, diria eu, estratégica de potenciar ao máximo estas suas ligações, particularmente ao Atlântico, e particularmente aproveitar estes milhares e milhões até de embaixadores de Portugal que temos espalhados no mundo, e é certo que Portugal está integrado na Europa, é um país europeu, tem de estar fortemente empenhado na Europa, mas isso não implica esquecer-se das suas raízes no Atlântico, onde aí estamos há mais de 600 anos, ou há pelo menos 600 anos. Doutor Rui, o PSD teve um resultado nas eleições europeias muito favorável aqui no Brasil. Como é que o senhor espera que o seu partido trabalhe para que esse resultado seja verificado também nas legislativas agora de outubro? Como todos nós sabemos, Portugal tem fortes tradições nas comunidades. Temos tido ao longo dos anos resultados muito favoráveis fora da Europa e também resultados favoráveis na Europa. Já tivemos melhor do que o que temos hoje, mas ainda assim também somos o partido mais forte nas comunidades na Europa. Mas fora da Europa ainda somos mais fortes. Portanto, aquilo que nos compete é ajudar as comunidades portuguesas, estreitar os laços entre as comunidades portuguesas, de modo a que os nossos candidatos a deputados possam colher mais simpatia e mais apoio do que os candidatos adversários dos outros partidos. Vamos ver como é que acontece no dia 6 de outubro, se mantém esta tradição de forte implantação do PSD nas comunidades do resto do mundo, portanto fora da Europa. É esse o nosso desejo, e também é esse contributo que eu quero dar através do 10 de junho, descentralizado, digamos assim, fora do território nacional. Rui, muito obrigado pela participação. Foram as palavras do presidente do PSD aqui no Rio de Janeiro para a TV Max, a TV luso-brasileira.